E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Natália Siqueira, eu vim gravar mais um vídeo aqui pro canal. Antes de tudo, deixa o seu like, se inscreve. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo o meu e-book com dicas de estudo, tudo que eu fiz na preparação para o meu concurso de 2018. O cupom de desconto de 40% do curso de informática do professor Fabiano de Abreu. Sai apenas por R$ 58,20 o curso completo, vale muito a pena. É o curso que eu fiz e já consegui o desconto com o professor, que é meu parceiro agora. Um cupom de desconto de 5% do curso Memocards, que é o flashcards aí da legislação, né? Da parte de direito, que é o que a gente vai falar hoje. Hoje eu vou mostrar aqui para vocês um pouco do meu material da matéria de direito. Primeiro de tudo, eu estudei todo o edital, principalmente da matéria de direito? Não tem como, principalmente pelo tempo que eu estudei, não teve como. Então, eu estudei pontos específicos que eu via que caía muito nas questões. E também, se você revirar na internet, como tem esse pessoal aí que vem de curso preparatório, eles trabalham para desbravar a banca, né? Para ver quais os temas mais recorrentes da banca. Então, por exemplo, a Lei 9.099, né? Do Juizado Especial. Cai bastante alguns artigos delas. Então, algumas coisas você tem que saber mais do que outros. Óbvio, se você está estudando há pouco tempo, você não vai conseguir jamais ler todos esses artigos que caem na prova. Então, o que vale é você estudar com qualidade alguns assuntos mais recorrentes, algo que você teria que ter tipo aí na ponta da sua língua, né? Então, foi o que eu fiz. Através das questões, se eu filtrava lá na parte de direito penal, de direito constitucional, né, da VUNESP, dava para ter uma noção de coisas que era bem recorrente. Por exemplo, na parte de direitos humanos, né, as dimensões aí dos direitos, a primeira, a segunda e a terceira, era algo que estava sempre ali nas questões, por exemplo. Estava ali muito nas questões, lugar, tempo do crime, era coisas que eu percebi que eu deveria saber com mais intensidade, né? Os primeiros artigos da Constituição Federal, alguns pontos específicos ali do artigo 5º, por exemplo, eu via que caía muito. Então, vou mostrar para vocês aqui um pouco do meu material. São materiais que eu ainda não me desapeguei, vou mostrar para vocês, aí já vai ficar gravado e finalmente vou poder me desfazer, apesar da dor no coração. Então, por exemplo, esse aqui é meu material de direito constitucional. Algumas coisas eu marcava, eu copiava. Então, por exemplo, ó, esse aqui é o artigo 5º, que eu vinha copiando ele, de fato, né? O artigo 140, a função da Polícia Civil. O artigo 144, sobre a segurança pública. O artigo 4º da Constituição, né? Tentava salvar aqui com mnemônico, né? Conde preso, não rei. Coopera igual. Coisa doideira. Eu acho que eu vi em alguma aula do YouTube uma professora e eu vi esses mnemônicos, achei demais. O artigo 3º, que são os objetivos fundamentais da República, o CONGA-ERPRO, né? Então, os fundamentos da República. Então, eu sempre copiava, né? Porque, como eu já disse em outros vídeos, eu tenho memória cinética, sinestésica, então direitos e garantias fundamentais. Então eu sempre gostei muito de escrever. Então, algumas coisas eu sempre escrevi. Vou mostrar agora aqui para vocês um pouquinho do meu material, por exemplo, de direito penal, que algumas coisas eu gostava muito de anotar, que eu via nas questões, né? As funções do direito penal. Por exemplo, ó, as escolas, aqui vai entrar em criminologia, né? Que tinha muitas questões, né? Escola clássica, escola positiva. Essa terza escola italiana, não sei falar direito essa palavra. Então, eu sempre tinha, ó, escolas penais, tá vendo? Então, algumas coisas que eu via que era recorrente. Eu tinha o Vadimeco, né? Na verdade, meu irmão me deu de presente aquele caderno de estudos, né, da Lei Seca, o Vadimeco. É que eu presenteei uma colega que entrou na faculdade de Direito, presenteei ele com aquele material. E eu lia a Lei Seca
né? Porque assim, a VUNESP gosta muito de lei seca. Respondi as questões. Ah, mas eu não quero comprar o Vadimeco, não quero comprar o livro lá com todas as leis. Cara, no site do Planalto é atualizado, aquelas leis são super atualizadas, então você já pode ler ali. Vou mostrar para vocês o aplicativo que eu usava para estudar a lei seca, que inclusive eu ficava com a legislação na página do Planalto aberta para ficar mais fácil de eu copiar e colar no Anki, que é o que eu estudei a lei seca. Mais material por aqui, por exemplo, direito constitucional. Cara, características da Constituição, né? Aqui são as quanto à forma, quanto à mutabilidade, por exemplo, sempre eu colocava aqui, ó, essas aqui são a que representa a do Brasil. Então, tinha muita questão disso aqui. Então, eu fazia esses resumos. Como eu disse já outra vez em outro vídeo, eu não sei fazer mapa mental resumido. Então, eu fazia aqui do meu jeito e assim eu aprendia. Aí as pessoas falam, nossa, mas fica bonitinho, um resumo. Não se apegue a ter um caderno perfeito, né? Mas tenha um caderno entendível, sabe? Que você consiga se localizar. Se você fizer um negócio, um garrancho ali, nem você vai se perder nas suas anotações. Então faça o mínimo de organização possível no seu caderno, nos seus materiais. Eu já disse em outro vídeo que eu não gosto de linhas, então eu prefiro ou fichas com que tem as linhas para fazer pequenos resumos ou folha sulfite. Esse aqui é um outro exemplo, não dá para mostrar no vídeo todo o meu material. Por exemplo, crimes hediondos. Cara, super caía crimes hediondos. Então, isso aqui eu montei no Word mesmo, mas você pode fazer a caneta, vai do seu gosto. Então, eu colocava aqui os principais pontos e ia estudando a lei de crimes hediondos, né? Que eu via que caía bastante. Ó. Isso aqui eu fiz no computador, mas, né? A pessoa pode fazer aí o seu gosto. Então, assim, assuntos que eu precisava memorizar, que eu via que tinha muita recorrência, eu colocava no papel, por conta da minha memória cinética. Agora, os outros eu ia lendo. Eu lia e fazia muitas questões. Porque, de fato, não adianta querer pegar o edital e ler tudo agora, todas aquelas leis, que não vai dar. É impossível. Então, você pode até ler, se você tiver aquela leitura dinâmica, mas você não, às vezes não vai gravar, né? Em algumas partes você precisa ter mais atenção. Procura na internet pontos de maior recorrência na parte de direito. Na época eu procurei, né, material na internet que mostrava maior incidência nos concursos ali da VUNESP, das leis. Então eu me atentava mais àquelas leis ali. Agora eu vou mostrar para vocês um pouco do Anki. Como eu já disse em um vídeo anterior, eu tive que formatar meu computador e acabei perdendo, né, os meus aplicativos, que eu tinha todos os baralhos do Anki, de todas as matérias. E o Anki foi a melhor técnica que eu encontrei para estudar a legislação, né, a parte de direito para o concurso. Então vamos lá, vamos fazer um card para vocês mais ou menos ter uma noção. Eu estou aqui com o Código Penal aberto, né? Eu vou colocar, por exemplo, de crime tentado, crime consumado, desistência voluntária, arrependimento eficaz e arrependimento posterior. Então, por exemplo, aqui, o artigo 14, que seria o crime, né? Crime consumado, a tentativa, a pena da tentativa. Então, por exemplo, eu copiava, vinha aqui, ó, adicionar. Eu já estou no baralho de penal, aqui eu conseguiria trocar para qualquer outro, é o baralho de penal mesmo que eu quero. Então, aqui é a frente do cartão e aqui o verso, que seria a resposta. É como se a gente tivesse utilizando esses cardzinhos aqui. Tem até pessoas que seguem, que faz assim, ele põe as perguntas e põe as respostas. E ele faz no papel, quem não gosta de fazer no computador. Aqui é o mesmo esquema, você vai estar escrevendo na frente a pergunta e atrás você vai estar colocando a resposta. Então, eu colo. Aí, eu vinha alterando. Então, o crime consumado, eu ia tirando essas partes para não ficar. Crime tentado. Então, por exemplo, aqui você pode deixar disse do crime consumado ou a tentativa. Então, eu posso, um exemplo, tirar essa parte daqui e colocar aqui. Vou mostrar para vocês depois como que fica.
Se eu quiser um card do tipo básico, que aqui vocês vão ver que ele tem vários tipos, básico, cartão invertido, omissão de palavras. Então, eu coloquei no básico. Eu sempre usava o básico ou omissão de palavras. Vou mostrar mais ou menos para vocês. Coloquei aqui, vou dar um adicionar. Eu vou fazer um outro cartão para vocês verem a diferença. Eu vou aqui no tipo, eu vou no básico, eu vou na omissão de palavras e vou dar um escolher. Vou colar novamente aqui o artigo. Vou dar um Ctrl+V aqui, vou dar uma ajeitada nele para não ficar esse monte de coisa. Gente, lembrando que tem vídeos que só falam do Anki, tá? Então vai ser muito mais fácil, às vezes, você ver lá, você ter uma noção aqui, mas vai lá, procura, porque vale muito a pena. Esse aqui é a omissão de palavras. Então tá, disse do crime consumado, quando nele se reúnem todos os elementos, tentativa, tentado, quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Cara, eu via muita questão falando sobre tentativa. Quando ele é tentado? Quando por circunstâncias alheias à vontade. Então, o cara, ele queria continuar, mas algo impediu. Então, tá, então eu coloco não se consuma, eu vou vir aqui, ó. Não se consuma por quê? Por circunstâncias alheias à vontade. Eu venho aqui nesses 3 risquinhos dentro do colchete e clico. Ele vai omitir essa palavra. E a pena, salvo exposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado diminuída de 1 a 2/3. Então, cara, essa pena aqui é importante, porque eu sempre via nas questões que isso aqui era importante. Então, como que pune a tentativa? Com a pena correspondente do crime diminuída de 1 a 2/3. Por exemplo, eu vou tirar isso aqui, vou omitir essa parte. E vou dar um adicionar. Beleza, fiz um exemplo para vocês. Então, eu vou voltar aqui no meu Anki, que eu já adicionei. Tá vendo que eu tinha menos baralho aqui? Ele já tá aqui. Então, vamos colocar. Eu venho aqui. Deixa eu fechar esse Anki aqui. Ó, cliquei em penal e vou colocar que eu quero estudar agora. Que agora eu já tô sabendo melhor aqui usar essas ferramentas do computador. Então, eu vou mostrar aqui para vocês a interface dele. O Anki, ele é gratuito. Você baixa aí na versão do seu computador. Tem também para o celular. Só que, se eu não me engano, quem tem iPhone é pago. E só que pelo computador dá o mesmo efeito, eu acho até melhor você estudar pelo computador. E o Anki Web, que ele é online. Então, de onde você estiver, você vai conseguir sincronizar. Tá vendo que tem uma opção aqui, sincronizar? Você faz a conta no Anki Web, você consegue sincronizar os seus baralhos, que você faz no modo offline aqui no seu computador. Você consegue sincronizar do computador onde você estiver. Então, às vezes, está ali no trabalho, quer estudar na hora do almoço, você consegue revisar seus baralhos. Então, aqui, ó, você pode adicionar, vamos colocar, aqui eu já criei, né, os meus baralhos, administrativo, constitucional, penal, mas você tem a opção de criar novos baralhos. Eu vou clicar aqui, ó, aí eu venho aqui na opção adicionar. Então, por exemplo, se eu quiser colocar processo penal, eu fazia o Anki até para informática. Então, ok. Ó, ele já vai ficar aqui, ó, ele já vai criar um baralho. Então, vamos lá. Abri aqui o meu card, né, do artigo que a gente tinha colocado. Então, tá. Disse do crime consumado quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. E a tentativa? Cara, tentativa é quando ele inicia os atos, né? Mas por circunstâncias alheias à vontade dele, é interrompido no meio do caminho. Então, será que é isso mesmo? Aí eu venho aqui mostrar a resposta. Tentado quando inicia a execução e não se consuma por circunstâncias alheias à vontade. Cara, foi bom, daqui 10 minutos ele vai devolver, foi fácil, daqui 4 dias. Se eu errei, daqui 1 minuto ele volta. Aí a exclusão de palavras, ó, é a mesma coisa, diz do crime consumado e da tentativa. Ó, tentado, quando iniciada a execução não se consuma por circunstâncias alheias à sua vontade. Eu vou mostrar a resposta. Isso mesmo, por circunstâncias alheias à sua vontade. Essa parte aqui, ó, de quanto tempo você acertou, errou, veja que é tudo resposta mental. Ele vai aumentar esse prazo que você tem para revisar conforme você for revisando os seus baralhos.
Então, você pode colocar verdadeiro ou falso, você pode alterar palavras dentro, você pode tirar essas palavras e você ter que preencher. Então, eu sempre fazia isso. Desses artigos mais importantes que eu via que tinha maior recorrência na prova, ou que eu estava lendo ali, eu achava que eu precisava saber mais, as questões, elas vão mostrar isso para você. Como eu falei, pesquisa na internet. Qual tema que a Vunesp mais gosta? Quais os temas mais recorrentes? Algumas coisas vocês vão ver que não tem como, que vai ter que dar uma decorada. Mas o nosso cérebro, né, é difícil acostumar ele para ele decorar tudo, é impossível decorar tudo. Então, esse método de revisão espaçada, ele vai te ajudar nisso, porque ele vai entender daqui quanto tempo você vai precisar revisar. Então, o meu método de estudo para legislação era o Anki. Informática, eu também colocava alguns conceitos que eu achava que eu tinha que guardar em informática. Eu tinha baralho de informática. Então, aqui você pode fazer o baralho que você quiser. Ele mostra aqui, ó, eu errei 2 questões, quantos baralhos eu fiz e quantos eu tenho a revisar. Então, ele vai mostrar para mim que eu tenho coisa para revisar. Então, ó, por exemplo, ó, estudar os 7 cartões em 2 minutos e 54. Então, eu fazia o Anki, pelo menos 30 minutos eu estava ali colocando o material. E antes de eu começar uma nova matéria, de direito penal, por exemplo, eu começava com a minha revisão no Anki. Então, tá, se é meu dia de penal e eu já estudei penal há 1 ou 2 dias atrás, hoje, antes de eu iniciar penal, eu fazia pelo menos 15 minutos de Anki, que eu conseguia revisar todos aqueles cards que eu fiz na outra aula. E, ó, para mim, não tem coisa melhor, pelo menos para o meu método, porque eu vi que funcionou para mim, é o Anki. Recomendo todo mundo utilizar. Muitas pessoas que querem estudar outros idiomas, né? Eles gostam muito. Então, se ficar alguma dúvida, que às vezes aqui no meu vídeo não é tão esclarecedor, procura lá o professor Lúcio Valente ou outros vídeos na internet que ensinam a usar o Anki. Vocês não vão se arrepender.